Com o Sérgio USA, hoje nós vamos conversar com Angélica Rubner, simplesmente a referência em alimentação aqui na Flórida, especialmente em Orlando. Tudo bem, Ana? Como é que você Tudo vai, bem, graças Angélica? a Deus, tudo jóia. E você? Estamos bem, estamos bem. É um maior privilégio ter você aqui para a gente conversar. Você é uma referência não só pelo seu business de comida, mas também pela sua vinda para cá, todos os desafios, enfim, a sua adaptação maravilhosa com a sua família. E eu queria que a gente falasse sobre isso. Tá Primeiro, há bom. quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Desde 1999. Nossa, você chegou Isso aqui, menininho, isso então, aqui né? era a roça. Antes fosse. E você veio para fazer o quê? Você veio tipo aventura ou você já veio Não, na estruturada? verdade, as minhas irmãs e a minha cunhada já moravam aqui. A Carol, a Dani, a Adriana, elas já moravam aqui, já estavam já há algum tempo aqui. E o meu marido veio primeiro. E na verdade ele veio porque a gente não tinha planos de mudar para cá. Ele que ia vir trabalhar, fazer um dinheiro e voltar. Eu ia ficar no Brasil. Mas com 2 meses aqui, ele me ligou. Naquela época não tinha Não era essa WhatsApp, não facilidade, né? tinha, né? Então ele me ligou. Ele tinha que comprar aqueles cartões de para fazer ligação. E ele me ligou e falou assim: amor, arruma as malas porque eu não volto mais. Isso aqui é um paraíso. E ele trabalhava aqui em Celebration e trabalhava num Café da Antônio, que hoje nem existe mais. E ele É, falou: fechou ali. ele falou, amor, eu não volto mais. E aí começou a minha luta, porque o meu filho, ele não é filho do meu marido, o pai disse que não ia deixar ele vir para cá. Bom, consegui, chegamos aqui. E eu fui trabalhar fazendo faxina, fazendo limpeza. E eu confesso, eu não nasci para isso. Tem gente que ama, mas eu sou o tipo de pessoa que não dá, não é a minha praia. Eu amo cozinha, mas não me dá, e adoro ensinar também, mas não me dá uma faxina para fazer. E aí eu fui fazer, meu marido fazia um bico no Vistana, que é um O resort, hotel. de aqueles timeshare. Uhum. E aí fui, né? Porque eu não aguentava ficar sem fazer nada. Falei, não, eu vou. Aí cheguei lá para fazer a primeira limpeza e eu não tinha a mínima experiência de limpeza. E aí peguei era um apartamento de 3 quartos, uma sujeira. Eu passei o dia inteiro naquilo lá, limpando, achando que estava limpando certo. Troquei os produtos, os vidros ficaram tudo manchado. Eu sei que o supervisor entrou no quarto e começou a falar: isso aqui não, isso aqui não. E já eram quase 5 horas da tarde. Conclusão: passei um dia inteiro limpando. Chegou no final do dia, eu não recebi pelo dia. Eu sentei na calçada, e esperando o meu marido me buscar, e eu chorei, 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 chorei. Eu falei assim: Deus, se eu tiver que viver nesse país para fazer isso, eu vou voltar. Porque eu não tenho a mínima, eu não tenho dom para isso, não adianta. Eu tenho minhas amigas que fazem isso, têm o maior dom, organizam, limpam, mas eu não nasci para isso. E aí, nesse dia, toco o telefone para minha irmã, falando assim: olha, a gente está abrindo um café aqui. Você não conhece ninguém que possa trabalhar? Minha irmã falou: eu conheço. Eu tenho uma pessoa, minha irmã. Cheguei lá nesse café, foi o primeiro café brasileiro. E eles iam servir refeições, tipo, coisa do dia a dia, né? PF. E aí eu fui trabalhar nesse café. E lá eu fazia tudo, eu cozinhava, eu limpava, eu atendia as pessoas, conheci muita gente. E tinha uma pessoa que vendia sobremesas para aquele lugar. E ela estava indo embora. E ela falou assim: olha, você tem muito jeito, você não quer comprar meu negócio de bolo? Eu falei: ó, eu não sei fazer bolo. Eu sei fazer doce, eu sei cozinhar, mas bolo eu não sei fazer. Você me ensina? Ela falou: não, eu te ensino. Porque quando eu morava no Brasil, um pouquinho antes de a gente mudar para cá, a gente estava desempregado, nós dois, e eu fui começar a fazer bolo para poder vender de porta em porta. E os meus bolos davam errado. E aí eu esfarelava, fazia bolo de pote. Então eu comecei vendendo de porta em porta na minha cidade. Mas bolo mesmo, eu não sabia fazer. Eu fazia qualquer outra coisa, mas bolo não.
E aí eu comprei esse negócio. Eu falei assim: olha, mas eu não tenho dinheiro, eu acabei de chegar. Ela falou: não, não se preocupa, eu parcelo para você. Ela me parcelou em 15 parcelas de US$ 100. Nossa, que delícia. E eu mandava para ela os US$ 100 pro Brasil. Bom, tudo bem. Aí eu fui para aprender. Quando eu cheguei para aprender, Jorge do céu, ela fazia bolo de caixinha. Eu falei, eu me ferrei. Eu comprei um negócio que faz bolo, mas faz bolo de caixinha. Eu falei, eu vou ter que aprender a fazer bolo de qualquer jeito. E aí foi quando eu peguei as receitas de família e comecei a treinar, testar, joga a receita no lixo. Eu joguei muito bolo no lixo, até chegar numa receita ideal. E aí começou a ir bem. Eu era a única que fazia bolo naquela época, né? 1999. Você não achava tanta coisa brasileira como você acha hoje. Uhum. Então, e tinham muitos brasileiros aqui naquela época, não tanto quanto hoje. E eu comecei a fazer bolo, e aí começou a dar certo, as pessoas começaram a elogiar, e um passa para o outro, e aí eu fui fazer o meu primeiro bolo decorado, sem ter a mínima experiência. E aí eu peguei encomenda uma amiga da igreja. Olha, eu dou risada hoje, mas dá vontade de chorar. Eu fiz esse bolo e era para fazer um cachorro, né, no bolo. E aí eu falei assim, vou caprichar, né? E eu falei, eu vou tirar todas as cascas em volta do bolo. E aí, conforme eu ia passando a cobertura, o bolo ia caindo. Eu ia passando a cobertura, o bolo ia caindo. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei para minha amiga, eu falei, olha, tá dando errado aqui. Eu vou fazer um bolo pequenininho para mesa e a gente bota esse bolo na geladeira. E na hora de servir, bom, eu sei que eu tava na festa, eu era convidada da festa. Cada vez que eu abria a porta da geladeira, caiu um pedaço do bolo assim, sabe? Ave Maria. Aí eu falei, não, eu tenho que me especializar. E aí eu comecei a treinar realmente, a fazer e hoje, né? Hoje, além de eu fazer bolo, eu ensino. Mas a minha jornada foi bem difícil nesse período, porque eu fui denunciada várias vezes aqui. Depois eu abri um café e eu fali. Na verdade, eu comprei um que eu trabalhava. Esse café que eu trabalhava, a gente acabou comprando. Aí teve o problema das Torres Gêmeas lá, 11 de setembro. Aí caiu muito. Nós vendemos esse café antes de fechar, assim, tipo, a gente vendeu e foi embora pro Brasil. Depois nós voltamos em 2005. A minha irmã continuou fazendo, eu ensinei minha irmã, ela continuou fazendo o bolo. E, e aí, quando eu voltei, eu assumi novamente o negócio de bolo. E a gente começou a crescer, fazer. Você foi para o Brasil em que ano que você voltou? 2003. Aí voltou em 2005 para cá. Voltei em 2005. E aí comecei fazendo de casa, até que um dia eu tô cliente saindo lá de casa, alguém bate lá na porta. Pá, pá, pá. A gente abre, cara, fiscal. Olha, nós recebemos uma denúncia, você está fazendo em casa, essas coisas que você está fazendo você não pode fazer. Nós não vamos fazer nada com você agora, a gente só vem para informar. Isso é uma coisa muito legal daqui. Uhum. Porque quando você está infringindo a lei, no caso, eu não sabia, né? Eu achava que podia fazer em casa. E ele falou assim: olha, a gente vem e informa, né? Então eu só informando, tá aqui, trouxe papel, todas as informações, o que eu tinha que fazer e tal. E falou para mim: olha, algumas coisas são permitidas fazer em casa, e existe realmente uma lei chamada cottage para quem trabalha com alimentos em casa, mas não são todos os alimentos que você pode trabalhar. São alimentos para quem trabalha em casa fazendo para vender, você não pode vender nem para comércio. Então, você tem que vender para o consumidor final, ou nessas feiras, ou pela internet. Mas você não pode ter o comércio na sua casa. Então, você faz e você mesmo vai entregar. Você não pode ter gente Entendi. vindo na sua Não casa. pode ser um ponto de venda. Não pode. E outra coisa é que você pode fazer, mas o que você faz, ele tem que ser com o mínimo possível de contaminação, o mínimo possível. Então, o tipo de alimento que não dá. Eu fugi um nome agora da palavra, mas que não provoca mal para a pessoa. Uhum. Então,
Tem que ser coisas secas, coisas que não exigem refrigeração. Então, por exemplo, se o bolo precisa ir para a geladeira, você não pode vender em casa. Se o produto que você vai fazer leva carne, você não pode fazer em casa. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer pão, que não precisa de refrigeração, você pode fazer biscoito, você pode fazer brigadeiro, você pode fazer bolo de café, essas coisas que você não precisa levar para a geladeira, que não tem leite. Então, aí ele ensinou. Só que a maioria das coisas que eu fazia necessitava refrigeração. Ele falou: olha, você tem uma opção. Ou você para de fazer, ou você vai para um estabelecimento comercial. E aí foi quando a gente, só que a gente não tem dinheiro para abrir nada agora. Bom, mudamos de casa e tentamos nos organizar. E 8 meses depois a gente abriu um negócio. Abri junto com uma amiga, foi um café enorme. E foi o maior tiro no pé que eu dei na minha vida, porque eu não tinha preparação nenhuma, eu não conhecia nada, porque o único negócio que eu tive, eu comprei pronto, então esse eu tinha que montar do zero. Então a gente procurou local, aí tirar licença. E aí você acha que é que nem no Brasil. Eu vou abrir um negócio lá e eu vou abrir uma portinha e não, tem um monte de coisa, tem zona especial para você trabalhar com comida, licença especial, tipo dependendo do que você vai vender, é um departamento diferente. E foi muito difícil, eu tive que aprender na raça tudo o que a gente tinha que fazer. E só que a gente começou um negócio já sem dinheiro, né? Já começamos devendo e durante 3 anos foi muito difícil, até que a gente decidiu fechar. E aí a gente fechou, super endividada, e eu me senti a pessoa mais fracassada do mundo. Porque eu falei, eu fracassei, e nossa, eu chorava muito, eu tive que voltar para casa, e nessa época eu morava num apartamento. Imagina, você pegar uma loja de 4.000 pés, Nossa. botar dentro de um apartamento de 2 quartos, né? Então, e era o meu ganha-pão, eu não tinha outra coisa para fazer. E aí, nossa, foi assim, muito, muito, muito difícil. Eu fiquei com uma dívida enorme. E eu lembro que o meu primo entrou na minha casa, no meu apartamento, isso já tem 10 anos, porque a gente ia fazer a festa de 70 anos da minha mãe vai fazer 80. E o meu primo, ele entrou no meu apartamento, ele olhou assim, acho que ele pensou, nossa, ele me chama de Angê, ele falou, nossa, Angê tá ferrada. Eu sei que ele voltou, ele foi pro Brasil passar Natal, conversou com uma outra prima minha e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a Angê. E aí ele me perguntou, ele falou, Angê, quanto você tá devendo? Eu falei para ele, ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos quitar a sua dívida para você ter tranquilidade para trabalhar e você vai me pagar conforme você puder. E aí eu comecei a trabalhar e eu quitei essa dívida em 2 anos. E nem eu acreditava que eu tinha conseguido quitar essa dívida em 2 anos. Eu quitei essa dívida em 2 anos. E quando eu quitei a dívida, ele falou assim, olha, eu não imaginava que você fosse Primeiro, eu não imaginava que você fosse me pagar. Eu falei, bom, para mim é uma questão de honra. E segundo, eu não imaginava que você fosse me pagar tão rápido. Eu falei, para mim era realmente uma questão de honra eu quitar essa dívida. Só que quando ele fez isso por mim, foi uma questão de eu poder respirar e poder trabalhar, e foi quando eu comecei a crescer. Foi quando eu tirei férias pela primeira vez. Sabe, assim, coisas que foram acontecendo? E quando foi no final do ano de 2018, eu estava crescendo tanto e eu tinha sido denunciada pela segunda vez. Foi no final do ano de 2018, eu fui denunciada pela segunda vez. Só que daí eu já tinha licença, eu alugava uma cozinha industrial e nessa cozinha eu tinha a minha licença. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, tá na hora de a gente dar um passo, porque a gente tá incomodando as pessoas
e a gente precisa tornar isso um pouco mais profissional, né? E aí a gente decidiu que a gente ia comprar um estabelecimento, um lugar. Que a gente tentou alugar, mas ficava inviável para as nossas condições. Então começamos a procurar lugares para comprar e esse meu primo falou. Então, olha como é a coisa. Quando você faz algo e as pessoas não esperam, né, que você cumpra. Quando eu falei com esse meu primo, porque ele é meu consultor de business, né, e eu falei para ele, falei, André, a gente está pensando em comprar um lugar. Ele falou assim, eu acho uma ótima ideia, porque ele confia no meu trabalho, né? Ele falou assim, eu vou ser o seu investidor. Eu vou ser seu investidor. E aí foi que a gente achou um lugar para comprar e reformamos, ficou do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Assim, aquela casinha cor-de-rosa, a nossa produção. E ali a gente foi crescendo. Nós já estamos ali há 4 anos e veio a pandemia, né? Veio a pandemia. E um detalhe, quando a gente comprou, olha só, a loja era para ela ficar pronta em novembro de 2018. Mas você sabe como que é a construção, né? Reforma. Não ficou pronta. E a licença aqui, ela é anual, né? Então, eu falei para o meu inspetor, o que faz a inspeção no nosso negócio, eu falei para ele assim, eu não vou renovar a licença em dezembro, porque eu comprei um local e a gente está terminando de reformar e vai ficar pronta em novembro. E porque ele veio fazer a inspeção em outubro. Aí, licença aqui, ela é pública. Você entra no site, você tem acesso, né, às notas que os restaurantes levam, essas coisas todas. E aí, quando chegou dezembro, não ficou pronto. Chegou janeiro, não ficou pronto. E você não tinha renovado a anterior? Eu não tinha renovado a minha licença. Eu estava nesse período, eu falei, a previsão era ficar pronto em fevereiro. Só que, quando você faz construção aqui, você passa por várias inspeções. E se uma coisa não dá certo, para tudo, porque você não pode continuar enquanto você não for aprovado por aquilo. E aí, e essas coisas eu falo muito na minha mentoria, porque quando você vai fazer uma reforma e você procura um local, quando você vai alugar um local, fuja de um local que seja zoneamento da cidade. Procura que é zoneamento do county, porque tudo que é zoneamento da cidade é dor de cabeça. Os caras, eles implicam até com um alfinete que você vai colocar na parede. E aonde a gente comprou era da cidade. E aí eles ficavam implicando, a coisa estava certa, mas ali tinha um negócio que o cara achava que não tinha que estar. E aí eles foram embargando, e nada dava certo. Eu sei que a gente chegou mês de março, eu ainda não tinha licença. Eu estava a ponto de ir tirar a licença de novo na cozinha que a gente alugava, na Share Kitchen, quando toca o telefone, o inspetor. Angélica, você foi denunciada de novo. Tinha sido denunciada pela 3ª vez. Aí ele falou, olha, eu tô aqui no mercado e você foi denunciada. Eu falei, você sabe que eu não tenho licença. Ele falou, eu sei. E ele falou, eu vou ter que jogar tudo no lixo. Então, aí as coisas que estavam lá no mercado, ele falou assim, veja, eu quero ver a data que essas coisas que estão aqui foram compradas. Se a data que essas coisas foram compradas estiverem na data que você tinha licença, não vai para o lixo. E isso foi assim, tipo, a minha salvação. Por quê? Porque as coisas que estavam lá tinham sido compradas no último dia de dezembro, porque a dona do mercado, ela tinha feito uma encomenda grande. Último dia não, tinha sido véspera de Natal, porque ela fez uma encomenda grande para suprir a necessidade de Natal e temporada.
E aí ele falou, então vai passar, não vou jogar no lixo, mas aí quando ele veio tirar minha licença, que foi em abril, ele falou assim, olha, uma coisa muito triste que acontece com o seu povo. Ele falou, é o maior índice de denúncia é de brasileiro contra brasileiro. Que loucura, hein, Angélica? Você acredita? Acredito muito mesmo. As pessoas veem você começar a se desenvolver e querem prejudicar você de alguma forma porque está Eu atrapalhando o tenho negócio deles. vários amigos que passaram pela mesma situação de brasileiro denunciar brasileiro. Agora, eu pergunto para você, quando eu comecei a fazer bolo, não existia padaria, não existia nada. Eu era a única. Então, por que as pessoas vão me denunciar sendo que eu estava aqui antes deles? Eu fazia antes deles. Mas não adianta, as pessoas, se elas não podem com você, elas querem te derrubar. E foi o que tentaram, só que, graças a Deus, né, eu permaneci, e isso só me ajudou a crescer. Então, hoje eu tenho meu espaço. Você conhece lá? Você está pensando em ampliar a sua atividade como coaching para quem quer abrir um negócio de Então, comida, não é isso? isso que aconteceu, que na pandemia pararam-se as festas. Então eu fiquei com uma produção pequena que era coisa do dia a dia, bolo de pote, coisas pequenas. E com isso eu fui para o online. Comecei a ensinar confeitaria, ajudar outras confeiteiras. E com isso, o meu Instagram cresceu, muitas pessoas, porque todo mundo tem um sonho americano. E o que eu mais recebo de pergunta no meu Instagram é: como que eu faço para abrir um negócio de comida aí nos Estados Unidos? É fácil abrir um negócio de comida? E eu dando dicas para as pessoas, ensinando. Só que nessa minha caminhada, muitas pessoas vieram atrás de mim. Quando eu tinha o outro negócio que quiseram comprar. E eu vi as pessoas com uma ideia errada de quando vem para cá para abrir um negócio de comida. E eu vi pessoas investirem milhares de dólares e falir. Eu vi vários negócios vindo, famosos do Brasil, para cá, para abrir restaurantes e não darem certo, fecharem, por vários motivos. Eu mesmo, vou falar para você, quando a gente abriu esse nosso espaço aqui, durante muito tempo eu fiquei dando murro em ponta de faca, querendo incutir a tradição brasileira para o americano. E se eu quero vender para o americano, porque se eu ficar aqui só vendendo para brasileiro, eu vou crescer até um certo ponto, não vou crescer mais. Por quê? O número de brasileiros é limitado. Eu querer impor o paladar brasileiro para o americano, ele vai comprar uma vez para provar, mas ele não vai comprar sempre. Por quê? Porque quando a gente lida com comida, a gente lida com memória afetiva. As pessoas gostam de sair, de comprar, de comer aquilo que traz aquela memória, aquela lembrança. Então, por que os brasileiros compram? Porque eles querem ter o sabor brasileiro. Mas para eu vender para o americano, eu preciso oferecer o produto para o americano que ele tenha memória afetiva. Se eu não fizer isso, ele Um cliente eventual. exatamente, e é o que eu quero, não, eu quero um cliente recorrente, que todo ano volte, que me recomende para as outras pessoas, mas ele só vai fazer isso se ele identificar o paladar. E eu ficava, não, porque o bolo americano é muito ruim, porque o bolo americano é muito ruim. E não entendia que é muito ruim para o meu paladar, mas para o paladar deles é muito bom, é o que eles gostam. E eu falei, quer saber uma coisa? Você quer comer bolo de Butter Queen? Eu vou fazer bolo de Butter Queen. E aí eu comecei a fazer e aí eu vi que o americano gostava. Por quê? Ele está acostumado a comprar o industrializado. Quando você oferece o mesmo Caseiro. com um sabor gourmet, uma coisa feito from scratch, bem feito, eles amam, porque aí lembra o que a avó fazia, sabe? E aí começou. Então hoje eu tenho muitos clientes, já estou há 4 anos lá, muitos clientes americanos que compram comigo desde o primeiro dia, já é o 4º ano consecutivo comprando, porque eu entendi. Porque se eu continuasse dando murro em ponta de faca e querendo incutir no americano o meu sabor,
Então, hoje eu tenho um menu para o brasileiro, que atende bem o latino também, mas eu tenho um menu para o americano, porque eu quero ir uma empresa de alimentação aqui nos Estados Unidos, para ela crescer, ela tem que vender para o americano. E foi aí que eu comecei a criar essa mentoria para realmente ajudar. Quem quer investir aqui, que é um ramo de atividade muito rentável, porque o americano, diferente do que o brasileiro, ele só come fora. O americano raramente faz uma comida em casa. Raramente. O americano toma o café da manhã fora, ele come o almoço dele fora, ele come o jantar dele fora. Então é Um mercado um mercado, impressionante. além de ser super promissor em crescimento, é muito rentável. É muito rentável. Então eu falei, bom, eu vou começar a ajudar essas pessoas a não darem um tiro no pé. Não fazerem como as outras empresas, porque elas vêm com a mentalidade brasileira para cá e não querem adaptar. Não querem mudar para o mercado, elas querem fazer a mesma coisa que elas fazem para o brasileiro lá. Só que cultura é diferente, gostos, tradições, costumes, é tudo diferente. Então, se você quer crescer aqui nesse país, você tem que vender para um nativo, tem que vender para um Isso tem americano. tudo a ver com o conceito do nosso próprio business, que é o Concierge USA, Uhum. que é a nossa experiência de vir para cá, só que é muito diferente da sua, porque você está concentrado numa coisa de alimentação. O nosso, a gente mostra para quem quer vir para cá todos os caminhos em várias áreas. Então, como abrir uma empresa, como abrir conta em banco, como conseguir cartão de crédito, como comprar seu carro, de que forma você compra sua casa, enfim, para não dar o tiro no pé que muita gente dá quando vem para cá e acaba caindo naqueles golpezinhos que a gente vê o tempo inteiro por aí. Agora, voltando para o teu negócio. Hoje você tem um negócio real, né, de Sim, operacional, de sim. venda de comida. Você não vende só bolo, né? Você também faz ainda comida e Eu vender para faço em algumas buffet? Uhum. ocasiões especiais, sim. Esse não é o meu produto principal, mas eu atendo principalmente épocas de festas e ocasiões especiais. A pessoa vai fazer um jantar em casa, alguma coisa, eu faço. Mas isso, o meu produto do dia a dia é o É o bolo bolo. e eu forneço para vários Agora, estabelecimentos eu acho que aqui. você, em algum momento, você vai ter que pensar em botar alguém para te ajudar nisso, porque eu comi a tua feijoada nesse final de semana e eu não queria sair de lá para comer mais. Foi maravilhoso. Mas eu queria perguntar uma coisa para você que já virou folclore, história, de que você entrou na Disney Sim. carregando um bolo na mão pela Main Street para uma festa. Uhum. Conta essa história pra gente. Então, antes da gente abrir esse espaço que a gente está hoje, eu tinha uma cliente, ela era de Chicago e ela me procurou online, porque eu já estava legalizada, eu já tinha empresa legalizada, e ela procurou online e me encontrou, e ela queria um bolo de castelo para o aniversário de 1 ano da neta dela, que ia ser dentro do castelo na Disney. E nesse ano, o que que aconteceu? A Disney, ela parou de fazer bolos ornamentais porque estava tendo muito descontentamento dos clientes. E você sabe que a política da Disney é aquela coisa, né? O cliente tem que estar super satisfeito. Encantada. Exato. Então ela permitiu que o cliente levasse seu próprio bolo. Mas quando a Disney tinha isso em mente, não, você pode trazer o seu próprio bolo, ela está imaginando que a pessoa Vai vai comprar ali no trazer. E Walmart. não, e vai trazer um bolinho desse tamanho. A pessoa me encomendou um bolo de castelo de 3 andares, uma réplica do castelo do Magic Kingdom. E aquele bolo pesava mais de 30 quilos. Eu falei para ela: olha, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: se eles vão permitir que você entre com esse bolo lá. Aí ela foi, perguntou, eles autorizaram, mandaram um e-mail, ela pediu tudo documentado. Eu falei: tá bom. Aí ela falou assim: olha, mas eu preciso que você leve para mim até o castelo. Caramba. Eu falei: olha, você tem sorte, porque na época eu tinha o passe anual. Eu falei: tudo bem, eu tenho o passe anual, eu posso levar, não tem problema. O que que eu fiz? Uma semana antes, eu fui até lá para poder ver qual era o trajeto que eu ia ter que fazer para poder ir tudo. Então eu fui, cheguei lá no Guest Relation, me apresentei, mostrei o e-mail, falei que eu tinha um bolo para levar
E porque eu já tinha entregue em vários hotéis da Disney e tal, e eu queria saber por onde era a minha entrada, porque eu pensei, bom, eu devo ir pela mesma entrada que todos os fornecedores vão. Ela falou assim: não, você vai ter que entrar como um guest regular. Você vai ter que parar o carro no estacionamento, Pegar pegar o o monorail, monorail. você Aff, vai ter que Maria. fazer tudo. Eu falei: meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Bom, tudo bem. Eu falei: vou ter que fazer isso? Vai ter que fazer isso. Então, a gente foi, parou o carro no estacionamento. Aí eu tenho uma caixa que eu carrego bolo, que é uma caixa de plástico, ela tem duas alças assim. E aí dentro a gente coloca o bolo para ficar fácil quando o bolo é pesado, duas pessoas carregarem e tal. Aí eu coloquei o bolo. Como o bolo era muito alto, a caixa não era totalmente fechada, porque não dava para fechar. Então eu fechei o máximo que eu consegui, coloquei plástico assim em volta e a gente foi. Aí paramos o carro no estacionamento, aí a gente teve que pegar o trenzinho. Nossa, Do deixa. trenzinho, eu falei, no trenzinho que o bolo já ia assim, eu falei pro meu marido, nós não vamos de monorail. Vamos no ferry boat, porque eu acho que ele é mais suave, porque já tinha caído uma torre ali. Eu falei, bom, eu vou ter problema. E eu sempre levo meu kit primeiros socorros dos bolos e tal. Aí a gente pegou. Quando a gente pegou o monorail, eu encontrei com a minha cliente lá no monorail. No No monorail, não, trenzinho. no No ferry ferry boat. boat. Encontrei com a minha cliente, então ela foi junto. Aí quando a gente chegou lá no security, já começou. Um rádio para um, rádio para o outro, e não sei o que. Aí mostra o e-mail, ela vai junto. Aí passou no security, aí para um funcionário. Você não quer que eu. Viu que estava pesado, né? Que a gente estava carregando pesado. Deixa eu perguntar para o meu supervisor se eu posso vir com alguma coisa para te ajudar. Aí foi, não, a gente não pode, sinto muito. Eu tentei ajudar, não, tudo bem. Aí vai, não sei o quê. E aí você começa a ver, imagina, você andando com um bolo de castelo na Cheio de Main gente Street, na todo rua. mundo, as crianças, olha o castelo, não sei o quê, e para. E você tendo que desviar das Tira pessoas. foto. Nossa, foi assim. Fora que é longe, para você É uma andar pesado. Nossa, caminhada. quando eu cheguei lá, eu tava toda dura. O atendente falou: ó, sinto muito, senão a senhora não vai poder entrar com esse bolo aqui. Eu falei: não, eu tenho que entrar com esse bolo aqui, já tá tudo, tá aqui, não sei o quê. Aí a cliente chegou, não vai, bom, aí liga para um, liga para o outro. Conclusão, eu subi, entrei no castelo, coloquei o bolo lá na mesa, tive que remontar algumas coisas, tal. Falei com o gerente falou: olha, nós não vamos poder colocar a mão nesse bolo aqui, porque isso é contra a política da Disney e tal. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema. Avisei a cliente: olha, você que vai ter que cortar o bolo, porque não pode, não, tudo bem. A gente tá saindo, a recepcionista fala assim: olha, espera um pouquinho, que o manager da Disney quer falar com a senhora. Eu falei pro meu marido: ferrou. Vai jogar tudo. Não vou preso aqui, né? Bom, aí chegou a gerente lá da Disney toda, não sei o quê. Eu tinha levado meu seguro, eu tinha levado minha licença, eu tinha levado tudo, né? Aí ela pegou e falou assim: olha, eu tô recebendo um monte de rádio, de mensagem, que tá tendo uma movimentação estranha aqui no Magic Kingdom, uma coisa atípica, e eu queria saber como é que a senhora conseguiu entrar com esse bolo enorme aqui. Eu falei: olha, minha cliente, tá aqui o e-mail, né? Tá aqui minha licença, meu seguro. Ela falou assim: olha, sinta-se privilegiada, porque isso nunca aconteceu na Disney e nunca mais vai acontecer. Que eu não vou deixar mais que aconteça. Ela falou assim: olha, tá aqui, olha, eu agradeço, isso mostra que você é uma empresa idônea, obrigada pela sua preocupação em trazer, mostrar, mas a gente é contra a política da Disney permitir que entre um alimento dentro de um parque, não pode vir de outro, que não passe por eles, entendeu? Por isso que o cliente tem que levar, não você. Não fornecedor, né? Exatamente. Ele falou: olha, realmente isso nunca aconteceu. E nem o Cake Boss, quando fez a festa da filha dele lá no Magic Kingdom, ele pôde trazer o bolo dele, né? O Bud. Ele teve que fazer junto com o pessoal da Disney lá dentro. Ele não trouxe de fora. Então, sim, foi uma coisa, sabe, tipo, atípica que aconteceu. E realmente depois não consegui. Várias outras clientes que elas falaram, indicaram, Não não conseguiu mais. conseguiram. Eu conseguia, eu levava até a porta da Disney e elas tinham que entrar, ainda também não podia ser grande. Eles mudaram. Aí eles, tipo, colocaram lá nas especificações deles
o tamanho que podia, porque até então não tinha. O cliente pode trazer o seu próprio bolo. Agora eles colocaram as Um especificações. tamanho X É, máximo. e agora parece que eles nem permitem mais. Depois do Covid, nem permitem mais. Angélica, se você pode me dizer isso, qual é a quantidade aproximada de bolos de todos os tamanhos que você vende por mês? Ui, isso depende muito Da época. da época. Eu não conto, não tenho assim, porque como eu forneço para mercados, então, sei lá, não dá para chutar aqui, porque eu não tenho a mínima ideia Mas eu acho que eu faço mais de 100 bolos por semana. Nossa, Eu acho que eu faço. 400, quase 500 bolos por Porque mês. depende, eu faço bolo de pote, então assim, eu tenho vários produtos, né? Eu tenho bolo de café, né? Aqueles bolo vulcão, bolo de pote, aí eu tenho os bolos no acetato, que depende do lugar, vai 10 para um lugar, 20 para o outro. Então, assim, e fora os que eu vendo para cliente. Então, tem semana que eu vendo sem bolo, tem semana que eu. Depende Bom, mesmo. considerando que você está aqui desde o final da década de 90 e nós já estamos em 2023, são 25 anos de América, Quase. né? É. O que que você diria para mim, para essas pessoas que estão hoje pensando em se mudar para os Estados Unidos, não necessariamente na área de fabricação de comida, mas quais são os principais cuidados que você sugere para as pessoas que estão planejando vir para cá? Primeiro, planejamento. O Planejamento. que eu mais vejo as pessoas virem nos grupos, eu acabei de chegar, tô com um filho pequeno, não tenho fralda, não tem. Gente, você não muda para um país sem planejamento. E eu, quando vim para cá, meu marido já estava aqui há um tempo, eu tinha as minhas duas irmãs e a minha cunhada, todas aqui. Então eu tinha um suporte, né? Eu tinha um suporte. E naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Completamente diferente do que é hoje. Então, assim, um planejamento. Venha com planejamento. Pense antes de vir, né? O que você vai botar em jogo, né? A segunda coisa, cuidado, porque tem muita gente pilantra oferecendo o sonho americano. E esse foi um dos grandes motivos de eu criar essa mentoria para quem, porque duas pessoas que eu conheci que vieram para cá para abrir um negócio entraram numa furada. Foram atrás de uma pessoa, essa pessoa foi dar assessoria. E, na verdade, essa empresa, uma da empresa era uma empresa americana, o outro era uma empresa brasileira, infelizmente, mas elas não estavam pensando no bem-estar do cliente, elas estavam pensando no bem-estar delas, aquilo que ia entrar para o bolso delas. Então, a empresa americana, ela queria vender um negócio, vendeu esse negócio para minha amiga, fez uma coisa super fake de números, e a minha amiga achando que estava comprando uma coisa e ela comprou gato por lebre. E a segunda, essa família veio para comprar um negócio aqui e eles enfiaram uma franquia. Por quê? Esse pessoal, eles iam até comprar o meu café anterior e acabaram não comprando porque eles foram induzidos a comprar essa franquia. E aí, o que aconteceu? A franquia era muito mais vantajosa para a pessoa que estava assessorando eles do que o meu café. E foi um tiro no pé, porque eles não falavam inglês, eles não conheciam do negócio e perderam quase $500 mil. Além de perder o casamento. Então, quando as pessoas vêm para cá, elas vêm com aquele sonho americano, com aquela vontade de vir para cá. Então, cuidado com quem você encontra pela frente que fala que vai te ajudar. Porque existe muita gente boa no mercado, como você, honesta, que vai falar. E eu sou muito clara, não faça isso que não vai dar certo. Tem pessoas que até ficam, você não tá querendo. Não, não é que eu não tô querendo, eu tô falando a real. É que quando a gente tá lá do outro lado, a gente tá tão iludido de que vai dar certo, que as pessoas falam que é fácil. Só quando a pessoa
chega aqui, ela vê o quanto é difícil, que não é fácil. Quantas coisas você abre mão? Você abre mão de família, você abre mão de amigos, você abre mão de muita coisa. Até da comida que você está acostumada a comer. Então, planejamento é fundamental. Vir para cá consciente de que você está abrindo mão de muitas coisas. E se isso vale a pena, né? Tudo isso que você vai abrir. O sonho americano é lindo, porque aqui a gente tem qualidade de vida com o mínimo que a gente ganha. A gente tem qualidade de vida desde que você esteja preparado para isso. E a gente tem muita sazonalidade aqui. Tem época que tem muito trabalho, que você trabalha demais, que você mal vê o seu cônjuge, seus filhos. E tem época que você não tem trabalho, porque tem essa questão, né? Então, plano de saúde, não é todo mundo que tem direito à saúde. Quer dizer, se você passar mal, vai para o hospital, você vai ser atendido. O bom aqui é isso. Mas você vai ficar com uma dívida enorme. Então, planejamento é fundamental. Você falou planejamento, cuidado com quem você se aproxima. Tem mais alguma coisa que você lembre? Porque a gente, na nossa plataforma, a gente dá um passo a passo também. Uhum. E não está concentrado justamente numa coisa só, pode ser em outras. Uma delas é que essa coisa que se dizia da comunidade brasileira não acontece só com a comunidade brasileira. Tem gente enganando de todas as nacionalidades, Sim. inclusive americanos, Sim, não é isso? sim. Mas eu queria mudar dessa coisa, né, dos cuidados para passar para as coisas boas. O que você identifica que mudou na sua vida para positivo, mudando para cá? Bom, a qualidade de vida aqui é uma coisa que não se tem em lugar nenhum. Então, aqui, primeiro, você é igual a todo mundo. Aqui você é igual a todo mundo, diferente que no Brasil. Não importa se você limpa a casa, se você é o dono da empresa, né? Aqui você é igual. Aqui você é igual. A segunda coisa é que você, como qualquer outra pessoa, tem acesso a qualquer coisa que um americano tem. Você tem acesso. Você tem a facilidade de você morar bem, você tem a facilidade de você comer bem, você tem a facilidade de ter trabalho. Aqui você tem todas essas facilidades. Uma vez, quando eu cheguei, eu conheci um brasileiro e ele me deu o melhor conselho que eu podia ter aqui quando eu cheguei. Porque uma das coisas que mais brilha o olho do brasileiro quando vem para cá é o carro. Porque aqui você tem a facilidade de ter um baita de um carrão. Só que antes de você se estabelecer aqui, de você dar um passo de comprar um carrão, ele falou para mim assim, ele falou assim, o melhor carro nesse país é o carro pago. É verdade. O melhor carro nesse país é o carro pago. Quando você tem o seu primeiro carro pago, você não tem que se preocupar com outras coisas, como, por exemplo, o seguro é mais barato, você não tem que pagar essa prestação. Eu posso estar até tirando o business de alguém aqui falando isso. Mas como primeiro ano seu aqui, o meu primeiro carro foi um carro de $500, que depois foi pro lixo. O carro estragou de uma tal maneira que não tinha conserto, eu vendi ele pro guincho por $400. Então, quer dizer, eu comprei o carro por 500, usei até estragar e vendi por $400 por desmanche. Mas eu não tive a despesa de pagar uma prestação de um carro e o seguro, quando você tem um carro velho, você paga só o seguro para terceiros, que é o seguro obrigatório, e esse seguro é mais barato. Então, quando eu recebi esse conselho, para todo mundo eu dou esse conselho. O melhor carro é o carro pago. Quando você chegar aqui, porque o brasileiro tem disso, né? Ele gosta de mostrar para os outros, né? Você vê que o americano vai para o supermercado, ele vai de chinelo, de pijama. Eu já atendi gente na loja de baby doll, para você ter uma ideia. Porque o americano não tá nem aí com o que o outro vai falar. O brasileiro se preocupa muito com isso. E aí chega aqui, quer comprar o carrão que não teve no Brasil. Mas quando você chega aqui, quando você faz isso, você está aumentando a sua despesa fixa de todo mês. Para quem está começando é muito difícil. Então,
vem com dinheirinho para você comprar um carro pago. Compra um carro pago que você vai tirar metade dos seus problemas. Tem uma coisa que as pessoas dizem também, eu concordo com você inteiramente. Meu carro que eu comprei quando cheguei aqui está pago. Eu não quero vender, até porque eu amo o carro e é uma sensação maravilhosa de que eu não devo nada nele. Mas muita gente que vem também para cá, independente do sonho de comprar o carrão, ele é orientado de que o carro é uma das maneiras melhores para você fazer seu crédito. Porque você compra um carro barato, financia barato, vai pagar $200 por mês, que não é tanto assim, e depois de 2 anos, 3 anos, seu crédito subiu muito, porque você está pagando. Se você compra tudo à vista, você não faz crédito aqui. Uhum. Então, isso também é uma coisa para a gente olhar para o outro lado. A outra coisa que eu também ouvi muito legal é que aluguel é só quando você recebe. Quando você paga, é um dinheiro que você joga fora para sempre. E hoje, a gente percebe como, para quem já está aqui, que tem um crédito mais ou menos estabelecido, que juntou um pouquinho de dinheiro, como está com oferta para vender imóveis para pagar basicamente o que ele paga de aluguel. Por Né? isso que quando a gente foi abrir essa, né, que a gente mudou, a gente pensou isso, porque principalmente o imóvel comercial, gente, como é caro o imóvel comercial? É diferente no Brasil. No Brasil não é tão caro, não é tão diferente o imóvel comercial do imóvel residencial. Aqui é muito caro. E esse foi um dos motivos da gente optar em comprar e não alugar. Uhum. Hoje, se eu fosse alugar o espaço que eu tenho, eu ia pagar mais ou menos uns 2.500, 3.000 de aluguel. Eu pago 1.800 de mortgage. Super compensa. E tem o seu E negócio. o negócio é meu. E além disso, entra ano e sai ano, ele super vai valorizando. Então, assim, é muito mais vantagem. Antes, se você quer gastar, né, fazer uma dívida, investe em comprar uma casa ou um negócio Ao invés de alugar. em vez de alugar. Eu queria tocar num ponto que para você foi muito importante quando você veio. Para mim também foi muito importante quando eu vim. Eu escolhi Orlando porque eu tinha aqui amigos, né? A Adriana, que é amiga comum, que eu vinha passar as férias sempre na casa dela. E a minha mulher falou: olha, vamos para lá, porque lá a gente tem um apoio. E hoje tem um grupo de amigas que a Gigi não abre mão por nada. Ela diz: não saio dessa cidade por causa das amigas, né? Qual é a importância disso para diminuir aquela saudade, aquela angústia, aquele desconforto de estar longe do resto da família? Amigo aqui é muito Então, importante, olha, uma né? coisa muito interessante que quando você sai do seu país, o que você precisa buscar para onde você vai é uma comunidade, né? Então, onde você vai encontrar esses amigos? Numa igreja que você vai, num curso que você vai fazer, você vai criar uma comunidade, né? Isso é muito importante, ter esses laços. Porque hoje, por exemplo, eu tenho a sorte de ter as minhas irmãs aqui, minha cunhada, mas não são todas as pessoas que têm. Porque a gente tem o costume lá no Brasil daquelas grandes reuniões de Natal, Ano Novo, de Páscoa, Dia das Mães, de reunir a família. O americano não tem tanto essa tradição como nós temos. E isso é uma das coisas que as pessoas mais sofrem, né? Os imigrantes. Então você vai encontrar isso numa comunidade, você fazer parte. E hoje, Orlando, a Flórida ou os Estados Unidos, várias cidades, elas oferecem várias comunidades para você fazer parte. Seja uma comunidade religiosa, seja Câmara do Comércio, né? Tem a Câmara do Comércio, tem coisas de business que você pode fazer um network de brasileiros e se realmente se conectar com outros brasileiros para que você possa, ou americanos ou hispanos, mas criar esses laços é muito importante. Eu acompanhei o retorno para o Brasil de algumas pessoas que chegaram antes de mim, que eu vim para cá em 2017, e depois de mim. E com raríssimas exceções, a motivação foi solidão. Uhum. Porque aqui, como você viu, é um país que te permite comprar uma casa, te permite comprar o carro que você quer, te permite uma qualidade de vida maravilhosa,
Mas se você não tiver o calor humano para o dia a dia, se você não tiver aonde, para quem ligar no sufoco, eu tenho um filho de 12, de repente tem febre, ou a Gigi, ou eu, qualquer coisa, tem sempre alguém para dar o apoio. Suporte, é. Porque essas pessoas que voltaram não estavam com problemas financeiros. Duas, o casamento se desfez. A mulher Esse é um dos maiores problemas um dos aqui, maiores problemas aqui, né? por causa da solidão. E também por uma outra coisa, sabe? No meu caso foi assim, Angélica. Eu queria vir, eu queria morar aqui, e a Gigi não queria. A Gigi já tinha morado na Europa, tinha morado na França, e ela dizia que morar fora tinha que ser lá. E eu disse, bom, eu tô lascado, porque eu quero ir para lá e eu não vou sem ela. A gente já tinha o Jorge Bernardo, e a gente começou um trabalho, eu comecei um trabalho de abordagem mais suave, tipo, ia passar férias 2 vezes por ano, aí ia comprava as coisas, ia para parque, se divertia. E quando eu entrei na história de efetivamente vir para cá, eu propus a ela a gente vir fazer 1 ano só para estudar. Eu ia terminar o meu pós-doutorado e ela queria estudar inglês. Falei, depois de 1 ano a gente volta para o Brasil, tá bem? Ela falou, tá bom. Aí viemos, alugamos uma casa bacana, compramos um carro, compramos para ela um carro para mim. Ela começou a estudar, eu comecei a fazer as minhas coisas e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ela terminou o curso dela, eu terminei o meu, eu disse, pô, e agora vamos voltar? Ela disse, não, eu não quero mais voltar. Mas se eu tivesse forçado, eu quero ir, como eu vi muita gente fazer isso, o que, que aconteceria? Eu vim para realizar o meu sonho e ela teve que abrir mão da vida dela no Brasil para me acompanhar. É muito amor envolvido, Exato. mas que tem uma hora que isso começa a cansar. Precisei motivá-la. Hoje, ela está trabalhando aqui como fono, botou o diploma dela em dia, tirou a licença Sim. dela, está realizada profissionalmente junto comigo, porque isso é muito importante. É. Você vê que a mulher americana, de modo geral, ela envelhece mais do que o marido. Porque o trabalho do dia a dia, que aqui você não tem empregada. Aqui é você que lava, passa, eu digo você porque eu Exatamente. faço isso lá em casa. Lava, passa, cozinha, cuida de criança, cuida do cachorro e tem que Pois é, trabalhar para ganhar dinheiro, exato, né? é. Então isso é um desafio grande. Como é que foi para vocês sair de uma vida em que você tinha todo o apoio de família, e talvez de empregados, etc., e vir para cá para ralar tudo? Foi Então, difícil olha, isso? uma das coisas que acontece, e é um dos motivos de casamentos não darem certo aqui, é porque a rotina nossa é muito intensa, né? Então, você tem que trabalhar. No Brasil, você trabalha 8 horas por dia. Aqui, você vai trabalhar no mínimo 14 horas por dia. Tá? Para você, trabalha às vezes horário dobrado, porque você trabalha quando você vem em subempregos, ou você só um trabalho não é suficiente, você tem que trabalhar jornada dupla. Tem vários motivos, mas o que que acontece? As pessoas ficam tão envolvidas com o trabalho que elas esquecem do lazer. Mas por que que elas ficam tão envolvidas com o trabalho? Porque elas entram no ritmo americano. Porque o americano ele compra tudo parcelado, né? O americano compra, ele tem acesso, o americano ele tem acesso Crédito, ao maravilhoso. crédito, ao carro financiado, à casa financiada, à televisão, é tudo muito fácil. E ele trabalha, ele ganha muito mais do que o Imigrante. imigrante. E tudo bem, o brasileiro, ele vem para cá, para ele ter tudo isso, ele tem tudo isso, mas ele tem que trabalhar dobrado, né? E aí o que que acontece? Você acaba negligenciando outras coisas e você acaba esquecendo do lazer. E eu passei por isso durante muito tempo. Eu trabalhei demais, de ter uma estafa, inclusive. E então, assim, hoje eu tô num momento diferente de vida? Estou num momento diferente de vida. Mas eu entendi que a gente precisa dosar essas coisas. Então, por que que você, quando você chega aqui, você não vá com muita sede ao pote? Porque você não sabe como vai ser lá na frente, porque nem todo trabalho é fixo, nem todo trabalho é garantido, né? E aí você acaba negligenciando a sua família e deixando o lazer de lado, o momento em família.
e balançou meu casamento aqui. E eu tenho amigas, por exemplo, que o casamento acabou se desfazendo. Eu tenho outros que estão infelizes e continuam casados, mas estão infelizes. Outros que voltaram para o Brasil por causa do mesmo questão da Gigi, porque era o sonho dele, não dela. E ela tinha uma profissão super reconhecida no Brasil e aqui ela não conseguiu ser reconhecida. E eles acabaram voltando. Então, assim, tem várias coisas envolvidas, porque você abre mão da sua vida lá e aqui você recomeça. E recomeça como uma criança, você não sabe nada. Se você quiser usar a tua experiência do Brasil, vai perder, Não, porque é não, completamente diferente. Tem que virar a chavinha, né? exatamente. Então, aqui você tem acesso a muitas coisas e você tem uma qualidade de vida. Você pode largar o seu carro aberto, você pode largar a chave na porta, como já aconteceu. Você pode sair com o celular na rua sem problema nenhum. Você pode um monte de coisas, um monte de coisas. Mas você tem que prestar. Primeiro, você tem que lembrar que você não é um americano. Mesmo você se tornando cidadão americano, a sua raiz é outra, suas necessidades são outras. Então, cuidado, né? Realmente prioriza a família. O americano aqui ele tem uma visão de família muito diferente. O filho fez 18 anos, eles querem que saia de casa. Nós não, a gente é, né, aquela coisa de o americano não tá nem aí, tipo, eu vejo pelos meus cunhados e tudo, é, eles não é cultural, não é culpa deles, não é cultural. Nós temos uma cultura diferente, a gente tem que respeitar, entender, mas priorizar a família, porque senão Família e amigos são, assim, parte imprescindível da sua para você, adaptação. exatamente, Eu para tenho algumas pessoas que vieram sozinhos, como o Renato veio por um tempo, e a mulher não quis vir, eles se separaram e o cara ficou aqui durante 2, 3, 4, 5 anos, refez a vida amorosa aqui com o americano, esse é um amigo meu brasileiro, com a vida amorosa americana, mas uma vez ele esteve lá em casa e ele disse assim, eu nunca mais fui feliz, não é só por causa da ex-mulher, não. É porque a família é diferente, o vínculo familiar é diferente. A gente diz aqui que o americano começa a viver quando os filhos entram na faculdade e o cachorro morre. Aí ele começa a viver com a mulher dele, ele já está na meia-idade, chegando já né, ficando mais velho, e aí já não aproveitou uma opção de coisas que podia aproveitar. exato. Bom, a gente vai conversar 5 dias e não vai acabar o assunto, Pois porque é. não tem limite. Mas eu queria deixar você iniciar o processo de conclusão da nossa conversa falando dos seus planos para o futuro, né? Falando da sua escola, que vai ser mais do que uma coach, vai ser uma escola, né? Em que você vai ensinar as pessoas a montar um negócio aqui sem passar pelos problemas que você passou, não é isso? E você quer vender o seu business. Então, olha, a gente, na verdade, tem várias coisas envolvidas aí. Minha sogra tá com câncer no Brasil, minha mãe tá debilitada, precisando de ajuda, né, para tudo. Então, eu tô com o meu curso de confeitaria online e essa ajuda para quem, né, esse curso para quem quer abrir um negócio aqui nos Então, Estados são duas Unidos. vertentes. Você ensina a fazer bolo e você ensina a montar um negócio de comida aqui. Isso. Eu tenho, principalmente as confeiteiras que moram aqui já nos Estados Unidos, eu tenho uma mentoria com elas, né, de ensinar como sair do negócio caseiro para um negócio Industrial. comercial Comercial. e ensinando a questão da precificação e tudo mais. E um outro que é para empresários que querem já vir do Brasil para cá, ou abrir uma filial do seu negócio, ou abrir um negócio, investir aqui no ramo de alimentação. Não importa qual ramo seja, sendo do ramo de alimentação, porque nada como uma pessoa que vivenciou isso, né? Então, eu vivenciei isso 3 vezes, de 3 maneiras diferentes. Eu vivenciei isso pegando um negócio pronto, eu vivenciei isso começando um negócio do zero, sem ter experiência nenhuma, e eu vivenciei isso com esse negócio que eu tenho hoje, que eu comecei do zero, mas já com experiência, já sabendo tudo que eu precisava fazer. Agora você quer
emprestar, vender, né, comercializar essa Esse tua know-how, experiência, esse isso. know-how para as pessoas não passarem Não passarem perrengues que pelos você não, não passou. só eu, mas muitos outros Muita empresários. Por quê? O que que acontece? As pessoas, quando vêm para cá para abrir um negócio de alimentação, elas vêm com a mentalidade brasileira. E aqui as coisas são completamente diferentes. São muitos detalhes que pessoas não falam. E mesmo se você procurar uma empresa especializada de te vender um business, se você procurar uma empresa de real estate que vai te ajudar a encontrar o local, ela não vai falar para você porque ela não é da área de alimentação. Ela não vai saber. E muitos amigos meus que passaram por isso foram com essas pessoas sem ter esse conhecimento. Ficaram anos esperando o negócio ficar pronto, pagando aluguel. Então, esse curso que eu vou oferecer, ele é um curso para você sair preparado a entender quais são os profissionais que você tem que contratar para abrir um negócio de alimentação nos Estados Unidos, não importa qual estado ou cidade. Nesse curso eu vou falar, inclusive, a questão de funcionários, como que é, porque é completamente diferente do que no Brasil. Sobre onde comprar os insumos, porque é completamente, como comprar, que é completamente diferente do Brasil. As licenças, é tudo que envolve um negócio de alimentação. Todas as etapas que a pessoa tem que passar, se vai reformar, não vai reformar, tudo. É um material muito rico que você tem. E você está estruturando isso em aulas, correto? Isso. Isso vai para uma plataforma, a pessoa vai comprar e você vai Hotmart, também estar dando assessoria Sim, direta? sim. Esse é um curso que ele tem validade de 1 ano. Durante 1 ano que a pessoa tem acesso, ela vai ter uma aula ao vivo junto comigo, que vai poder perguntar, mas também, se ela quiser uma consultoria, eu vou abrir o meu negócio, eu quero que você me acompanhe, eu também vou estar ajudando a pessoa nesse sentido, se ela quiser. Mas isso não quer dizer, ela não é obrigada a isso. Claro. O que eu super recomendo é ela fazer esse curso, porque aí sim ela vai saber quais são os primeiros passos que ela tem que tomar antes de procurar um profissional para ajudar o local, sabe, achar o local ou definir o que ela vai fazer, entendeu? Ela vai sair com uma visão completamente diferente. Quando é que isso vai estar rodando, Angélica? Se Deus quiser, a partir de maio. Uau, já agora. A gente está na fase final de gravação. E daí eu vou estar fazendo entrevistas com vários profissionais também, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho, tantos profissionais que têm negócio de alimentação ou que ajudam pessoas a terem um negócio de alimentação. Vai estar bem formatadinho, vai estar bem legal. Quero ser o primeiro a ver esse negócio. Eu tenho que me avisar, porque eu adoro isso, adoro a minha praia, trabalhar com planejamento. Quero ver como é que você estruturou isso e conte comigo que você precisar. Obrigada, Sé. Foi um prazerzaço ter você aqui conversando obrigada. essas dicas maravilhosas para quem está ouvindo a gente.